Fala galera, aqui é o Neto trazendo mais uma aula para vocês aí. Hoje matemática, função de primeiro grau. Função de primeiro grau, isso aqui eu estou atendendo a um pedido do meu amigo Dodô. Tava vendo eu gravar as aulas lá. Falou, seu tio, grava uma aula de função de primeiro grau aí, pô. Aí, tá aí Dodô, vamos gravar hoje função de primeiro grau. Conceito. Na forma padrão, a função de primeiro grau tem que ter essa cara aqui, ó. A vezes x mais b igual a zero. De forma que o a tem que ser sempre diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, o x não vai existir aqui na equação, vai ficar só b. Se o a é zero, então vai ficar só b. E o b vai ter que ser zero, porque senão não tem como zerar aqui. Então, para ser função do primeiro grau, tem que ter essa cara aqui, a vezes x mais b igual a zero, e o a tem que ser diferente de zero. Mas não fica preso na variável x, tá, gente? Pode ser r, tanto faz. Você chama a variável aqui do que você quiser. Pode ser a vezes r mais b, pode ser a vezes p mais b, pode ser a vezes ômega mais b, a vezes θ mais b, pode ser qualquer coisa aqui, ó, pode ser até a vezes o abacaxi mais b igual a zero. Tudo isso daqui é função do primeiro grau. Beleza? Então, não é porque não é um x que está aparecendo aqui na sua função aqui que ela vai deixar de ser função do primeiro grau. Como que a gente resolve uma função do primeiro grau? Primeiro, regra da balança. O que é a regra da balança? Você vai pegar a função sua aqui do primeiro grau, o b ele está somando aqui, certo? Você tem que ficar só com um x aqui de um lado do igual. Então o b e o a tem que passar para o outro lado. Como é que eu faço isso? O b está somando, então ele tem que passar primeiro subtraindo. Beleza, gente? Inverte aqui, ó, o sinal do b. É uma soma ou uma subtração. Quando você passa para o outro lado do igual, você inverte aqui o sinal dele. Então ficou a vezes x é igual a menos b. Só isso. Passou para o outro lado, era uma soma, passou subtraindo, ou seja, a operação inversa dele. Aí ainda tenho que passar o a agora, só que o a agora aqui ele está multiplicando. O inverso da multiplicação é a divisão. Então se ele está multiplicando e eu quero passar ele para o outro lado, eu tenho que passar ele dividindo. Então o valor de x é menos b dividido por a. Essa é a regra da balança, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Então nós temos a nossa função no primeiro grau, a vezes x mais b igual a zero. Lembrando que isso aqui não precisa ser x, pode ser qualquer outra coisa. Então vamos falar que a, no caso aqui, vale 3 e b vale 2. Então dada a função 3x mais 2 igual a zero, determine o valor de x. Como é que eu vou fazer? Passo o 2 para o lado de lado igual. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Pega o 3 que está aqui agora e passa ele para o outro lado igual. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então o valor de x é menos 2 dividido por 3. Galera, aqui no caso aqui eu fiz uma soma. Então ele está somando, ele vai passar subtraindo. Se ele tivesse subtraindo, se fosse 3x menos 2, ele vai passar para o outro lado o quê? Vai passar mais 2. Se fosse 3x dividido por 3 e eu quero passar ele para o outro lado, é só fazer o contrário. Então se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Beleza? Então quando for passar para o outro lado do igual, inverte a operação. Se estiver somando, ele vai virar subtraindo. Se estiver subtraindo, ele vai passar somando. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Beleza? Para verificar se está correto o valor de x aqui, ó, que a gente encontrou, é só substituir naquela primeira equação que eu passei aqui. Ou seja, 3, que era o valor do a, vezes x, que é o valor que a gente encontrou aqui agora, aqui, ó, menos 2 terços. Mais 2 é igual a zero. Se eu cortar os dois 3 aqui, ó, porque 3 dividido por 3 dá 1, vai ficar menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 igual a zero. Então, deu zero aqui, satisfez a minha equação aqui. Então, o valor de x que a gente encontrou, menos 2 terços, é a solução para essa equação aqui. Beleza, galera? Agora, análise gráfica de uma função do primeiro grau. Como é que eu faço para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau? Vamos primeiro determinar dois valores aqui, sendo que a vale 2 e b vale 3. A gente determinou esses dois valores aqui, beleza? Então, se eu pegar na minha equação do primeiro grau, aqui na minha função do primeiro grau, ax mais b igual a y, certo? Não é mais igual a zero. Agora eu tenho que ter um valor aqui, ó, tem que dar igual a y. Então, eu vou substituir o a por 2 e vou substituir o b por 3, que foram os valores que a gente determinou aqui. Aí a gente vai escolher 4 valores aleatórios aqui para o x.
Eu gosto de fazer ele sempre partindo do negativo para o positivo, que fica mais fácil de ver o gráfico. Vocês vão entender já já. Então pega aqui, ó, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então eu tenho 4 situações. Na primeira o x vale menos 2, na segunda o x vale menos 1, na terceira o x vale 0 e na quarta o x vale 1. Vou pegar esses valores de x aqui e vou substituir nesse x aqui, ó, da equação aqui. Beleza? O que eu vou ter? Então, 2 vezes o valor de x menos 2, mais 3 vai dar menos 1. 2 vezes 2, 2 vezes menos 2, menos 4 mais 3, menos 1. Então, o meu valor de y na primeira hipótese aqui, ó, é menos 1. Quando x vale menos 2, y vale menos 1. Se eu falar agora que o x vale menos 1, vou substituir de novo aqui na equação. Então, 2 vezes menos 1 é o meu valor de x aqui, menos 2. Mais 3, 1. Então, na segunda hipótese aqui, o meu x vale menos 1 e o meu y vale 1. Beleza? Terceira hipótese, o x valendo 0. Vou substituir ele aqui na equação de novo. Ó. 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Beleza? Então, na terceira hipótese, o meu x vale 0, o meu y vale 3. Na quarta hipótese, x igual a 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Então, na quarta hipótese, o meu x vale 1 e o meu y vale 5. Beleza? Então, eu tenho 4 valores para x aqui e 4 valores para y nessa coluna aqui. O que eu tenho que fazer? Primeiro, a gente monta o plano cartesiano aqui, o nosso gráfico x, y, certo? A linha aqui é a linha x e a linha aqui, linha y. Aí eu vou marcar esses pontos aqui no gráfico. Eu vou pegar aqui, ó, x menos 2, então y menos 1. Então eu vou vir aqui no gráfico aqui, ó, na linha x, aonde ela vale menos 2. E na linha y, aonde ela vale menos 1. E vou encontrar qual que é o ponto aqui onde os dois se cruzam, ó. Se eu traçar uma reta aqui no menos 2 aqui, uma reta aqui no menos 1 aqui, ó, eu vou ter o ponto onde as duas linhas se cruzam aqui. Então esse aqui é o primeiro ponto do meu gráfico. O ponto onde o x vale menos 2 e o y vale menos 1. Beleza? Aí depois eu vou marcar o próximo ponto aqui agora, ó. X igual a menos 1 e y igual a 1. Marquei x menos 1, y igual a 1. Fiz uma reta aqui nos dois aqui, aonde cruzou a reta aqui é o ponto que a gente quer. É o ponto menos 1, 1. De novo, agora x vale 0 e y vale 3. Onde o x é 0, ele é bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a marca 0, 0 aqui, ó. Nesse ponto aqui, x e y são 0. Então, o meu x já está aqui, 0. Aí eu tenho só que subir até o 3 aqui, ó. Beleza? Chegou no 3 aqui. Esse aqui é o meu terceiro ponto. Porque y é 3 e x é 0, ó. Tá vendo? É como se eu tivesse uma linha aqui, ó. E o quarto ponto, onde o x vale 1 e o y vale 5. Então, eu encontrei 1, 2, 3, 4 pontos. Se você traçar uma reta passando pelos 4 pontos, vai ser a sua reta, vai ser o seu gráfico da função do primeiro grau. Ou seja, toda função do primeiro grau gera como gráfico uma reta. Você não consegue ter outra forma a não ser uma reta. Só que para essa reta aqui você tem 3 possibilidades. Primeiro, se o A, ou seja, o valor do A aqui, ó, do começo da equação aqui, ó, for menor do que 0, a sua função é decrescente. Ela vai começar aqui no alto aqui e vai descer. Se o A for maior do que 0, como é o nosso caso aqui, ó, A igual a 2, ó, A igual a 2. Então o A é maior do que 0, então a função é crescente, ela começa num número baixo aqui, ó, e vai subindo. E a terceira hipótese é se o A for igual a 0, a sua função é uma constante, vai ser só uma linha reta aqui. Beleza, gente? Então fica por aqui, função do primeiro grau, bem simplesinho, não tem muito o que falar, é só isso daí mesmo. Ficou com dúvida? Põe lá no post lá. Curtiu? Dá o joinha. Não gostou? Dá o dislike também, pra gente saber se está ficando legal ou se não está ficando legal. Se tiver também aí, agora, como o Dodô fez aí, que ele pediu para mim, faz um vídeo da função do primeiro grau. Se você tiver afim de alguma matéria que você não está entendendo, ou de alguma coisa que você não está sabendo fazer e tiver afim de perguntar, é só colocar lá nos comentários lá. Se eu souber fazer, se der tempo, vou estar fazendo. Valeu, galera. Essa fica por aqui.